Há uma dor que poucos reconhecem, mas que silenciosamente corrói a alma. A dor de uma vida não vivida. Não é o fracasso que mais machuca. Não é a rejeição, nem as quedas ao longo do caminho. É o peso invisível de ter deixado sonhos para depois, de ter se conformado com uma rotina imposta pela Matrix moderna, de ter aceitado a letargia como estado permanente. Enquanto a maioria acredita que a vida é apenas sobreviver, existe um pequeno grupo que descobre que o verdadeiro sofrimento não vem de tentar e errar, vem de nunca ter tentado. E a ironia cruel é que enquanto alguns lutam por mais conforto imediato, sacrificam exatamente aquilo que poderia trazer significado duradouro. É desconfortável admitir. Talvez o que mais dói não seja o esforço da mudança, mas a omissão silenciosa diante do próprio potencial desperdiçado. Uma escolha adiada, um passo evitado, um sonho engavetado. Cada pequeno abandono constrói uma prisão invisível. Mas, e se houvesse uma maneira de romper essa cadeia? E se existisse um caminho para despertar o reservatório de dopamina adormecido? Reconstruir o repertório comportamental, enxergar a vida com visão holística e finalmente tomar as rédeas da própria história? A resposta está mais perto do que parece. E ela começa exatamente agora. Cansaço e falta de rumo. Há fases em que a vida parece se transformar num grande labirinto sem placas, onde a letargia se instala como uma névoa pesada, deixando os passos mais lentos, as decisões mais confusas e a vontade de agir completamente adormecida. Tudo começa sutilmente. Um pequeno adiamento aqui, uma falta de entusiasmo ali, até que, sem perceber, a perda de direção se torna o estado natural das coisas. A sensação é semelhante a viver dentro de uma matrix silenciosa, em que a rotina automática substitui a verdadeira presença. Os dias se desenrolam como páginas em branco, e a mente, embotada pela falta de propósito, se perde tentando encontrar sentido onde antes existia apenas inércia. É nesse vazio que surge uma inquietação discreta, uma fagulha quase imperceptível, sinalizando que algo precisa mudar. Essa desconexão interna não acontece por acaso. Muitas vezes, é o resultado acumulado de hábitos desatentos, de um contexto social que valoriza a pressa e o consumo, enquanto negligencia o autoconhecimento. Sem clareza mental e sem um norte verdadeiro, qualquer esforço se torna exaustivo e sem frutos. Surge então a necessidade de enxergar a existência com novos olhos, de buscar uma visão mais ampla, capaz de romper as amarras invisíveis da rotina automática. Importância de ver a vida como um todo. A vida, muitas vezes, é interpretada como uma coleção de eventos isolados, como peças soltas de um quebra-cabeça que parecem não se encaixar. Mas quem aprende a desenvolver uma visão holística, descobre algo poderoso. Nada acontece de forma aleatória. As escolhas, os hábitos, o ambiente, tudo se entrelaça como fios invisíveis que moldam a trajetória. A neurociência explica que o cérebro cria padrões a partir dos estímulos constantes, e é nesse repertório comportamental que mora a chave para mudar o próprio destino. Quando se para observar o conjunto, percebe-se que a letargia, a impulsividade e a perda de direção são sintomas, não causas. Essa percepção abre espaço para entender que a transformação verdadeira não está em mudar uma pequena parte, mas em reestruturar todo o contexto de vida. Ao analisar o próprio reservatório de dopamina, por exemplo, é possível perceber o quanto a busca incessante por gratificações imediatas alimenta a obesidade mental. É como tentar construir uma casa nova em cima de ruínas. Sem visão de conjunto, qualquer esforço acaba sendo em vão. Começar a enxergar a si mesmo, a rotina, as relações e até os desafios sob uma perspectiva maior, é como abrir um mapa completo depois de anos tateando no escuro. Mudar o ambiente e a rotina transforma a vida. Mudanças pequenas no ambiente têm o poder de desencadear transformações gigantescas na forma como a mente funciona. Ao trocar conteúdos que reforçavam a letargia por vídeos de musculação, corrida e superação pessoal, o cérebro começa a reprogramar seu reservatório de dopamina. A rotina, antes anestesiada pela repetição automática, passa a vibrar em novas frequências, despertando a clareza mental.
A própria neurociência confirma. Mudar estímulos externos é uma maneira eficaz de criar novos hábitos internos, reduzindo a impulsividade que antes dominava as decisões. Assim, mesmo um simples hábito, como acordar e assistir algo inspirador, pode iniciar um processo silencioso de ruptura com a matrix cotidiana. Essa transformação ambiental também expõe uma nova realidade. O contexto social em que se vive influencia diretamente a força de vontade e a consistência nos hábitos. Se todos ao redor estão presos na mesma rotina tóxica, quebrar o ciclo exige criar ambientes mais saudáveis, mesmo que no começo seja apenas no ambiente virtual. A troca de estímulos negativos por inspirações positivas gera, aos poucos, uma espécie de efeito dominó na mente. Primeiro na motivação, depois no comportamento e, por fim, na identidade. Quem muda o que consome, muda o que sente. E quem muda o que sente, inevitavelmente muda a direção para onde está indo. Importância da rotina e de dormir bem. A criação de uma rotina sólida é como construir uma fortaleza interna contra a impulsividade e o caos invisível da mente. Quando horários consistentes para acordar, trabalhar, estudar e descansar são estabelecidos, o cérebro entende que pode economizar energia e focar em crescimento, não apenas sobrevivência. Um sono de qualidade deixa de ser luxo e passa a ser parte vital desse sistema. É durante o sono profundo que o cérebro regula o reservatório de dopamina, organiza memórias e limpa a obesidade mental provocada pelos excessos do dia. Pequenas mudanças, como desligar telas 1 hora antes de dormir ou criar rituais noturnos de leitura, podem elevar exponencialmente a clareza mental. Ao ajustar a rotina e valorizar o descanso verdadeiro, percebe-se uma diminuição quase mágica na impulsividade. Aquela vontade súbita de abandonar tarefas importantes, tão comum na falta de disciplina, começa a se dissolver naturalmente. O corpo se torna mais enérgico, a mente mais estável e as emoções menos voláteis. Construir uma rotina transformadora que respeite o ciclo do corpo e proteja o sono é como cultivar um terreno fértil, onde hábitos saudáveis florescem sem esforço. E à medida que essa base se fortalece, novos horizontes cognitivos começam a se abrir diante dos olhos. Estudar abre novos caminhos para a mente. O estudo consistente é como uma lente que ajusta o foco da mente, revelando oportunidades antes invisíveis aos olhos acostumados à letargia. Quando o hábito de estudar se torna parte da rotina, áreas adormecidas do cérebro são ativadas, ampliando o repertório comportamental e fortalecendo a clareza mental. É impressionante como temas antes ignorados, como neurociência, hábitos e até a importância da atividade física, passam a ganhar vida e sentido no cotidiano. Um simples livro como O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, pode abrir janelas inteiras de entendimento sobre por que certas ações se repetem sem que a pessoa perceba. Estudar nesse sentido não é apenas aprender, é redesenhar o próprio mapa mental. O estudo também combate a obesidade mental, criada pelo consumo desenfreado de informações inúteis. Ao selecionar o que entra na mente, priorizando conteúdos que alimentam o reservatório de dopamina de maneira saudável, o progresso deixa de ser um sonho distante e se transforma numa realidade palpável. Novas áreas da vida, antes restritas pela falta de conhecimento, passam a se expandir com naturalidade. Com o tempo, a sensação de impotência vai sendo substituída por uma confiança silenciosa, baseada na prática diária de aprender e aplicar. E, como numa reação em cadeia, conhecer novos mundos também desperta o desejo de experimentar novos ambientes. Ampliar a visão do mundo através do conhecimento. Expandir a percepção global é como sair de um quarto escuro para enxergar o horizonte completo de possibilidades que sempre esteve ali, mas oculto. O contato com novos ambientes, culturas e formas de pensar alimenta o repertório comportamental, derrubando as barreiras invisíveis que a rotina e a impulsividade ergueram. Viajar, mesmo que seja para uma cidade vizinha, participar de grupos de estudo ou frequentar ambientes diferentes, são maneiras práticas de reprogramar a mente e ampliar a visão holística da vida. Cada novo contexto social é como um espelho que revela aspectos ocultos da própria identidade, obrigando o cérebro a se adaptar, crescer
e construir novas conexões neurais. Essa construção de repertório não acontece por acaso. Ela exige intenção e presença. Estar disposto a sair do piloto automático, a questionar antigos hábitos e a buscar ativamente experiências que desafiem os limites mentais, é o que separa quem evolui de quem fica preso na matrix cotidiana. O estudo se torna mais vivo, o conhecimento mais aplicável, e a clareza mental se intensifica à medida que a mente se alimenta de fontes mais ricas. A regra de Pareto também se manifesta aqui. 20% dos novos conhecimentos podem gerar 80% das grandes transformações. E quando a percepção global se amplia, algo ainda mais profundo começa a se mover dentro da consciência. Depois de tudo que foi revelado, a pergunta inevitável é: vai ignorar essa dor silenciosa ou vai escolher despertar de vez? Continuar preso à letargia, à impulsividade e à obesidade mental é um preço alto demais para quem sabe que nasceu para mais. Cada hábito que não muda, cada ambiente que não se transforma, reforça a prisão invisível que segura tantos sonhos. A vida cobra caro pela omissão. Cobra energia, juventude, tempo e propósito, mas também oferece para quem decide agir recompensas que poucos têm coragem de buscar. E você? Vai seguir repetindo o mesmo ciclo? Ou vai ser aquele que constrói, passo a passo, uma vida que faz sentido? Se algo dentro de você foi tocado, se a vontade de mudar já começou a pulsar, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Esse pode ser o primeiro pequeno passo rumo a uma transformação real. A cada novo vídeo, você vai aprender como alimentar seu reservatório de dopamina da forma certa, fortalecer seu repertório comportamental e conquistar clareza mental para vencer a Matrix, que prende a maioria. Você não precisa viver no piloto automático. Pode viver com intenção, estratégia e alma. Tudo começa agora.